nesse ponto. Pessoal, bom dia. Aqui é de dia ainda, então eu vou dar bom dia para vocês. Ó, o que eu decidi fazer? Eu vou gravar essa aula hoje para vocês, até porque eu tenho um compromisso mais à noite, e aí eu não quero atrapalhar vocês de maneira nenhuma. Tá? Então eu estou aqui de tarde gravando essa aula, para que vocês saibam que sou eu mesmo e que é a disciplina de Engenharia Civil. Vocês caem, vamos entrar lá para falar o nome de vocês, para que vocês não pensem, ah, você gravou a aula e tá enrolando a gente. Não, então não. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui no site. Sescage. Tá. Pessoal, hoje eu vou passar o início da disciplina de desenho técnico com relação a projeções ortográficas. Tá? Então a gente vai desenvolver isso, então eu vou gravar um pouquinho da teoria também para vocês, vou deixar meio gravada a parte conceitual e a explicação de como funciona. E aí a gente vai partir aí para alguns desenhos de isométricas, para começar a entender esse processo. Embora a aula não seja de isométrica, a gente vai começar a trabalhar as ferramentas. Né? Então a gente vai praticar hoje o uso do esquadro. O objetivo dela é simplesmente isso, a gente usar o esquadro de 45 e o esquadro de 60. Então vamos lá, turma de Engenharia Civil. Tá? Frequência. Então essa aula aqui é para vocês mesmo, quer ver? Turma da subturma. Vamos carregar aqui. É para aula mesmo, para o Adriano, para a Aline, para o Alisson, para a Beatriz, para o Breno, para o Carlos, para o Eduardo, para a Glessin, para o Leonardo, para o Luiz, Carlos, para a Maria Fernanda, para o Matheus, Murilo, Paloma, Pedro, Poliana e Vinícius. Tá? Então, pessoal, o que eu vou passar para vocês? Além da teoria, eu vou passar, vocês vão ver nos vídeos, vão ser 4 exercícios. O primeiro exercício é esse exercício aqui, de desenvolver linhas paralelas, tá? Usando os esquadros, vocês vão ver bem certinho. O segundo, a gente vai fazer esse cubo, utilizando os esquadros também. É um exercício bem simples, bem bacana, e às vezes pode parecer um pouquinho complexo. Tá? E aí eu vou passar essas dimensões, vocês acompanham ali no desenvolvimento do vídeo, fica fácil de fazer. Primeiro eu faço um cubo normal, depois eu pego e desconstruo esse cubo. E por fim, o terceiro exercício, vocês vão fazer o desenho técnico de uma prancha A4, né? Que tenha esse texto A4, né? Aqui com o desenho do carimbo. Tem aqui também todas as dimensões, então eu vou passar para vocês as informações, depois vocês desenvolvem. Tá? Então, a aula de hoje vai envolver isso, aplicação de desenho utilizando os esquadros. Esse aqui vocês vão fazer também com utilização dos quadros, ok? Depois eu explico um pouquinho mais a fundo isso. Então, curta os vídeos e boa aula. Pessoal, eu vou gravar essa parte simplesmente para poder explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse exercício da prancha 4, certo? Eu estou aqui mostrando para vocês o resultado, tá? Então o resultado final que vocês vão desenvolver é esse. Então após ter feito o exercício dos esquadros, após ter desenvolvido o exercício do cubo e o exercício do cubo desconstruído, né, com as diagonais, a gente vai aplicar isso num papel A4. Então novamente vocês vão margear, então repetindo, né, 2,5, 7, 7 e 7. 0,7, né? 0,7, 0,7, 0,7. Nesse exercício, o que tem? Vocês vão desenvolver agora um carimbo. Então, o carimbo vai ter 18 centímetros por 3,5. Então, vocês já costumam usar o escalímetro. É a questão da régua paralela aqui, ó. A questão dos esquadros, né? Traçando essas paralelas. Tem as dimensões, então é 0,8, 0,8, 0,8, 1 e 2, totalizam 3,6. Aqui você tem 8, 3, 3 e 4. Ok? E aí vocês conseguem fazer essas divisões. Neste caso, como é que a gente vai começar? Tá? Esse é o resultado final. Né? A gente vai desenvolver essa letra com essas dimensões e tem alguns ângulos aqui que a gente vai trabalhar. Certo? Esse é o desenho finalizado. Vocês vão começar de que maneira? Tá? Então, esse daqui é simplesmente um breve tutorial. Tá? Tendo a prancha finalizada, fizeram o carimbo aqui embaixo, vocês vão escolher um ponto mais ou menos nessa distância. Tá? Entre o carimbo aqui e um pouquinho abaixo da metade do desenho. Tá? Um pouquinho para a esquerda do carimbo, um pouquinho abaixo da metade. Ok, definam um ponto para começar. Depois, vocês, com essas medidas que está naquele exercício de referência, vocês traçam os retângulos em volta do desenho, ok? Então é traçado esses... Deixa eu só ver se o cursor está sendo gravado. Tá. Traçam a estrutura das letras, ok? Esse é o passo 2. Tudo com lapiseira fina, né? Nada de usar uma pena muito grossa.
Depois vocês vão marcar essas medidas da letra, então você marca essas distâncias que elas estão aqui, ó, tanto dessas linhas que cruzam aqui no centro, como o posicionamento delas, né? Tendo marcado o posicionamento, agora fica fácil ligar esse ponto até esse ponto, e esse ponto até esse ponto aqui. Ok? Então vamos ver? Ó, opa, conseguimos traçar essas diagonais, e essa aqui. Essa linha segunda, vocês vão usar os esquadros, então você posiciona o esquadro longo esta linha, ok? E aí, usando aquela questão da base do esquadro, você desliza ele até esse ponto, e aí você consegue achar esse outro ponto. Perceba que ele não coincide com esse ponto aqui em cima. Eles são paralelos, ok? Então, essa linha é paralela a essa. Então, aqui vocês vão usar o esquadro também. No número 4, a mesma coisa, né? Você tem aqui esse ponto definido e esse ponto definido. Você traça essa diagonal, essa de baixo aqui, com a medida que foi dada, você vai traçar com a utilização dos esquadros. Então, é um outro exercício que vai aplicar isso, ok? Depois de finalizado o desenho, agora sim vocês vêm engrossando o desenho e apagando as linhas que vão ficar em volta, certo? Depois que vocês apagam as linhas que ficam em volta, a gente vai traçar algumas linhas de cotas, ok? Nem tanto linhas de cota como linhas de textos. Então eu tracei essas cotas aqui que são importantes, né? Que nem eu quero pegar esse ponto. Então eu traço sempre linhas paralelas, né? Sempre linhas paralelas. E aqui as linhas verticais, para poder cotar. E aí eu estou traçando aqui segmentos para poder escrever o texto. Como um texto técnico, eu tracei essas linhas de referência, porque eu vou inserir os números, né? Então fica fácil para me guiar. No começo, pessoal, a gente faz assim, a gente separa aqui 1,5 mm, né, da linha de baixo e faz um texto com 3 mm a 4 mm, ok? Para poder escrever aqui os valores. Então é tudo medido no desenho técnico. Aqui embaixo é a mesma coisa, tem 5 mm, eu acho que de texto. Deixa eu só verificar. Depois, ó, depois de escrito, né, eu inseri os números, inseri os valores, então você tem todos os valores cotados. Tá? Aí, pessoal, depois de ter escrito, o que eu faço? Como está tudo a caneta aqui, eu posso apagar essas linhas aqui. Né? Se você fez tudo a lápis, aí já não aconselho, porque senão você pode apagar a linha. Nesse caso, como eu desenhei a caneta, eu consigo apagar. Tá? Então aqui fica mais ou menos o resultado final, ok? Essas letras aqui, pranchas e carimbos, eu fiz com 5 mm. Essas aqui eu fiz com 2. Então 2, professor 2, e essas aqui com 4, ok? Nome, Alex e pranchas. E essa aqui está com 5, se não me engano, de textos técnicos. Essas aqui estão maiores, um pouquinho. Tá? Então o resultado final é esse, ok? Aqui é de onde eu parti, né? Eu parti de uma bagunça de informações de textos e depois eu fui finalizando o desenho até chegar no resultado final, que é este daqui. Tá? Aqui já está mais limpo, está sem as linhas ali de referência, né? Então esse aqui é o desenho que vocês vão desenvolver. Ok, pessoal? Esse é o exercício que vocês vão desenvolver das pranchas. Eu não vou desenhar porque isso aqui é um desafio. Então, tentem resolver esse problema e postem no AVA a resolução desse exercício.